Olha, a gente continua falando aí de saúde, porque domingo agora é o Dia Mundial do AVC, o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido aí como derrame. Isso é entre as principais causas de morte no mundo. Gente, para você ter uma ideia, no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a cada 5 minutos uma pessoa falece em decorrência da doença. São mais de 100 mil mortes por ano. Um problema grande, mas mesmo assim pouca gente sabe como identificar aí os sintomas. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Dr. Fabrício Borba. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Roberta. Obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer algumas coisas sobre esse problema tão importante, né? É isso aí. Para a gente começar, doutor, eu queria que o senhor contasse para a gente, né, o que é o AVC. Existem dois tipos, né? O isquêmico e também o hemorrágico. Qual que é a diferença? Bom, na verdade, o AVC ele é um problema vascular, né, do nosso cérebro, ou seja, ele pode ter tanto um entupimento de um vaso sanguíneo, que é o que a gente chama de AVC isquêmico, tá? Quanto pode haver um sangramento dentro do nosso cérebro, que é o AVC hemorrágico, né? O AVC isquêmico, ele é o mais comum, acontece em 80% dos casos de AVC são isquêmicos, mas o hemorrágico também é muito importante, né? Entre os dois, existe alguma diferença? Um é mais, digamos assim, problemático, que o outro traz mais, como a gente pode dizer, sequelas? Na realidade, assim, os dois eles têm um peso aí semelhante porque depende muito daquele AVC daquela pessoa. Ou seja, existem AVCs isquêmicos que são de menor gravidade, enquanto alguns que são muito graves. A mesma coisa dos hemorrágicos, tá certo? Mas a gente pende a balança um pouquinho maior para a gravidade dos hemorrágicos. E quando a gente fala de sintomas, doutor, como é que a gente faz aí para identificar, né? Quais são mais recorrentes? Bom, na realidade, até a gente tem um acrônimo aí, né, que é o SAMU, né, que é uma forma da gente perceber que alguém ou você está tendo um AVC, né? Então, o S, no caso, seria de sorriso, né? Então, você sorri se uma parte do sorriso fica meio torto, né, com alguma dificuldade de sorrir, é um indício, né? A de abraço, então você faz como se você fosse abraçar mesmo uma pessoa, o braço de um lado deve cair, né? E o M é mensagem, né? Ou música, e você tenta assobiar, né? Então, se você tiver dificuldade para assobiar, né, e se comunicar, e aí é o U de urgência, que é para você procurar o SAMU. Então, esse acrônimo é para você lembrar. Já isso é muito mais para AVC isquêmico. O AVC hemorrágico, em geral, você vai ter, por exemplo, uma dor de cabeça muito intensa, né? Que pode ou não ter uma perda de consciência, um desmaio, né? Muita gente confunde e acha que, às vezes, dores de cabeça recorrentes, né? Por exemplo, a pessoa já faz um ano que está tendo dores de cabeça, às vezes acha que pode ser um AVC, mas é muito menos frequente, na verdade não acontece dessa forma. O AVC, ele vem silencioso e aí, de repente, ele acontece, normalmente a pessoa tem que ir para o hospital, não é uma coisa que dá para ficar em casa, assim, tendo várias vezes, entendeu? Então, é uma doença realmente silenciosa que vem, você nem percebe que está chegando. Isso. Na realidade, assim, a gente não percebe que o AVC em si está vindo, mas existem fatores de risco que a gente pode, né, analisar na pessoa e até mudar para evitar que isso aconteça, né? A gente calcula que aproximadamente 90% dos AVCs eles podem ser prevenidos, né, ou diminuir-se o risco, certo? E quando a gente fala sobre isso, cada minuto conta, né? Pode aí salvar uma memória, por exemplo. Uhum. Não, com certeza. Inclusive, o protocolo de atendimento de urgência do AVC é muito importante. Hoje em dia a gente evoluiu muito, tá? Infelizmente não são todos os hospitais que acabam tendo todos os recursos para fazer essa abordagem, mas está cada vez mais disponível e quanto mais cedo você chega, mais rápido a gente consegue intervir, né? Por exemplo, lá no Hospital São Luís a gente tem o protocolo de trombólise e trombectomia, que são procedimentos que a gente faz o uso de um remédio, né, para dissolver o coágulo do AVC, e a gente pode fazer uma intervenção em que o neurointervencionista entra por uma artéria e literalmente ele vai tirar ali o coágulo que está entupindo, né? Então, assim, quanto mais rápido você chega no hospital que seja referência de AVC, melhoram as chances da pessoa de evoluir sem nenhum ou com bem menos sequelas. O senhor já comentou aí uma forma de tratamento, então, se a pessoa está, né, com esses sintomas e tudo, é uma forma de tratamento. Quais outras existem, doutor? Bom, formas de tratamento, a gente pensa no tratamento do AVC, tem o tratamento da fase aguda, daquele momento que a pessoa está tendo ali o AVC. Que aí, essencialmente, são essas, né? A medicação, em alguns casos, que a gente chama de trombolítico,
que recebe no hospital e o procedimento de intervenção, mas a gente tem também o tratamento depois que a pessoa teve o AVC, porque quem teve o primeiro tem uma chance aumentada de ter mais uma vez, né? Então, para isso, é importante passar com um neurologista que vai fazer a investigação do que causou esse AVC e aí, enfim, dá medicações, a gente muda dieta, prescreve exercício físico dentro da capacidade da pessoa, tudo isso para evitar um novo AVC. E, claro, medicações, né? E tem a prevenção primária, que é a prevenção antes da pessoa ter o primeiro AVC. E isso todo mundo pode fazer, né? Que é o quê? Você tratar a pressão alta, você tratar diabetes, né? Você tratar colesterol alto, fazer exercício físico, não fumar, né? Ou parar de fumar, se for o caso. Enfim, esse tipo de coisa. Então, o cigarro, o tabagismo aí também é um fator de risco, né? Para aumentar as chances. Tabagismo é um fator de risco modificável, né? No AVC a gente tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis, infelizmente, não tem muita coisa que a gente possa fazer, mas muitos deles são modificáveis, né? E o tabagismo entra como um deles. A gente normalmente acaba elencando isso quando o paciente passa em consulta, né? Mas isso você pode encontrar aí facilmente, né? Então, dislipidemia, que é o colesterol, triglicérides alterados, obesidade, a hipertensão, que é a pressão alta, tabagismo, sedentarismo, enfim, diversos, tá? Tem participação do público chegando aqui pra gente, vamos conferir quem tá participando agora. Vamos ver. Olha, enquanto a participação não chega, já responde pra gente. A questão genética, né, influencia, doutor? Né, tipo, por exemplo, o senhor falou aí, né, que na questão, se teve uma vez, aumenta, pode ter outras vezes. Na questão genética, se meu pai teve, eu posso ter isso? A chance é maior? Existe um contribuinte genético, então a genética é um dos fatores de risco não modificáveis, tá certo? Mas como a gente comentou, na verdade, existem vários tipos de AVC, né? E aí, em alguns, a genética é mais importante do que em outros, tá certo? Mas assim, de longe, o mais importante são essa soma de fatores de risco, né? Alguns não modificáveis, mas muitos modificáveis, tá certo? Então, a gente bate muito nessa tecla, né? De tentar mudar estilo de vida e não se preocupar tanto com essa questão genética, tá? Que é menos importante em alguns casos. O estresse. Quando a gente fala de AVC, pelo menos na internet, a gente encontra falando bastante que o estresse é um dos fatores de risco. Contribui também? Sim, o estresse pode ser um fator de risco, né, para o AVC isquêmico. Além disso, um episódio de estresse em uma pessoa que já tem um aneurisma cerebral, ele pode ser aquele momento que vai levar a um sangramento. Então, no AVC hemorrágico, né, o estresse, ele sem dúvida seria um desencadeante. Não é uma das coisas mais fortes ali como fator de risco, mas influencia com certeza. É isso aí. Será que chegou a participação do público? Vamos conferir agora. Olha, o Humberto está perguntando aqui se uma pessoa da família dele teve AVC, se ele corre o risco de ter também, se é genético. O doutor acabou de responder isso. Reforça então, doutor, por favor. Com certeza. É como eu falei, na verdade, se a gente pegar números, né, o AVC está sempre rivalizando ali, todo ano brigando entre as primeira, segunda, terceira causa de morte no mundo, né? No Brasil também é muito importante. Então, assim, é um risco que todos nós temos, né? Uma pessoa em 4 vai ter um AVC na sua vida. Então, a gente, claro que a genética é importante, mas eu evito ficar enfatizando demais, porque a pessoa pensa assim, não tem nenhum familiar que teve AVC, não vou me preocupar, né? Mas não é assim, né? Então, 25, 26% das pessoas, em alguns países até 30% tem esse risco, vão ter um AVC na vida, né? Existe uma idade, assim, uma faixa etária que mais é acometida pelo AVC? Com certeza, na faixa etária idosa, né, a partir de 50 anos de idade, é mais comum, tanto que se a pessoa tem um AVC antes dos 50 anos de idade, né, a gente considera como se fosse uma doença diferente ali, que a gente chama de AVC em jovem. A gente precisa fazer uma investigação diferente do que a gente faria no idoso, porque tem outras causas que podem estar associadas também, né? Então, sem dúvida, o idoso é bem mais comum, né? Passa a ser um risco. Tem mais participação chegando aqui pra gente agora do Celso do Guanabara. Tá perguntando, se eu estiver perto de uma pessoa que apresenta os sintomas, como pode ajudar? Pergunta importante essa daí. Muito interessante. Na verdade, assim, o mais importante é você facilitar o acesso ao serviço de urgência, né, o mais rápido possível
evitando que a pessoa se machuque durante o evento. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa que, por exemplo, cozinhando, fazendo alguma coisa que pode ter algum risco. Então, tirar essa pessoa dessa situação ali de risco, né, deixar ela num ambiente protegido, eventualmente se ela tiver com dificuldade de respirar, né, virar ela de lado, coisas ali para manter a pessoa protegida do ambiente e imediatamente ligar para o SAMU, né, para o 93 e tentar levar essa pessoa rapidamente para o serviço de urgência, tá? Eu acho que é o mais importante. Olha, agora a Tereza está perguntando se todo AVC deixa sequelas. Não. Com certeza existem vários casos de AVC sem sequelas. Principalmente os casos que tiveram um tratamento muito eficaz e rápido, né? Então, a gente tem aquela máxima na neurologia que tempo é cérebro, ou seja, quanto mais rapidamente, mais cérebro você preserva, né? Então, tem vários pacientes que acabam ficando sem sequela sim. O Gerson de Valinhos está perguntando se uma batida na cabeça pode provocar AVC, doutor. Na realidade, não é considerado um fator de risco importante, pode gerar sangramentos, mas não é um fator de risco clássico aí para AVC. Tem mais perguntinhas chegando, da Isabela agora. Enxaquecas contínuas podem provocar derrame? Essa é uma pergunta capciosa, porque assim, a enxaqueca aumenta um pouquinho o risco de AVC, tá certo? Mas não é tão significativa a ponto da gente achar, né, considerar um fator de risco específico ali, tá certo? Olha, a Sara também está participando com a gente, está perguntando se quem tem problemas com varizes corre um risco maior de ter AVC. Olha, as varizes, elas são uma doença dos vasos sanguíneos, né? Então, em geral, as pessoas, elas têm um grupo de fatores de risco que também são fatores de risco para AVC, mas as varizes em si não são uma causa, uma coisa específica ali para levar, não, para AVC. Doutor, quem tiver mais dúvida pode te procurar no Instagram, né? Por favor, é só mandar lá, @neurologistacampinas. Estou aguardando sua pergunta. Muito obrigada pela participação, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. Um abraço.